Olá, estamos ao vivo, já estamos. Boa noite, Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Estamos começando mais uma live da série Mulheres na Arte. E hoje eu vou conversar com Ana Kfouri. Estou aguardando aqui a presença das pessoas, da Ana, o Bernardo chegando, o Frederico, olá Frederico, Frederico Torres. Hoje a gente vai falar do corpo em cena. A Aline chegando, a Ana já está aqui, que bom. Vou chamar a Ana. Estou aguardando a Ana chegar. Olá! Ei, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo bem. E você? Tudo bem, tudo bem. Uma felicidade falar com você. E eu estava falando, Obrigada. muito prazer. Hoje a gente vai falar, a gente tem feito uma série de lives falando de uma série de assuntos ligados à cultura, à política, à educação. E você é a segunda pessoa que eu converso da série Mulheres na Arte. E hoje a gente vai falar de corpo. O seu trabalho é muito forte, tem uma presença corporal muito forte dentro do trabalho, o gesto. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ana. Você que é diretora, atriz, coreógrafa, professora, doutora. Como é que foi essa influência do corpo? Como é que chegou o seu trabalho chegou nessa pesquisa do corpo? Bom, é uma história longa. Tudo começou com o corpo, né? Acho que o meu primeiro contato, né, com a experiência artística foi com o corpo, né? A experiência do corpo no Balé Estágio, em São Paulo. E foi um encontro assim muito transformador na minha vida, que me encaminhou. Na verdade, obviamente que eu não elaborava assim, mas foi muito forte, né, o encontro, as sensações, né, eu sentir assim que meu corpo ia explodindo, né, que meu corpo eu comecei a entender ali o corpo como potência, né, como campo de forças, como eu hoje verbalizo, obviamente que ali não, mas me encaminhou, né, na minha trajetória, porque, na verdade, tudo é corpo, né? É materialidade, é corpo vazado, a espiritualidade sopra, né, nos nossos corpos vazados. Então, o corpo, ele me ensinou muito e me ensina, né? E ele foi muito importante, porque eu acabo ocupando, né, atuando, né, em lugares, né, como atriz, como diretora, como professora. Então, todos esses lugares trazem o meu pensamento, quando você fala em corpo, né, pensar o corpo fora de um pensamento dicotômico, né, desses discursos autoritários, opressores, né, que dividem, né, corpo, ideia, concreto e abstrato, que são discursos que acabam sendo naturalizados e, enfim, então o corpo, o meu contato com o corpo sempre trouxe um corpo potente, insubmisso, né, insubmisso às ideias, né, um corpo que transpira, que pensa. Então acho muito importante, porque isso acaba direcionando, mesmo intuitivamente lá atrás, hoje muito mais elaborado, porque eu sempre tive também esse interesse em como acessar o outro, né? Como dirigir uma atriz, né? Eu não vou mostrar para uma atriz, não vou falar. Como acessar aqueles corpos, né? Que o corpo é constituído na diferença, né? Isso que é lindo, né? Que é bonito.
como acessar? E aí eu fui percebendo que era sempre com esse pensamento corpóreo, né? Que a palavra como uma força corpórea, né? Então, todo o meu trabalho começou a se alicerçar nesse campo intensivo, né? Fora de um campo dicotômico, intencional, né? Que no teatro acaba incidindo muito nessa dicotomia corpo versus palavra, e às vezes os jovens começam a estudar com esse domínio sobre a palavra, sem perceber, né, que estão controlando a palavra, querendo saber o que a palavra está dizendo antes da experiência do dizer, né, do falar. Então, o corpo, ele é um grande norteador, né, do meu trabalho. E com ele eu aprofundei, eu agradeço muito ao teatro, né, às artes cênicas, por ser um espaço de constante experimentação, de errância, você está sempre em experiência, você está sempre em risco, né, trabalhando em risco, né, na experimentação, no porvir daquilo que você não sabe, e isso é uma conquista também corpórea, né, então todo o meu trabalho, que hoje eu estou fazendo um pós-doc que eu vou partilhar, né, a técnica de treinamento que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, né, de treinamento de atrizes e atores. E tudo é voltado, né, toda a base, né, do trabalho, ela é corpórea no sentido de um entendimento do corpo pensado num campo intensivo, porque eu penso a vida como intensidade, né? Você não tem controle sobre a vida, né? A vida com a sua latência de morte, né? Com seu traço trágico que ronda e que é inexplicável, mas a gente afirma a vida, apesar disso, acima de tudo. Então, a arte traz essa afirmação da vida. Enfim, aí é um trabalho muito específico que eu acabei desenvolvendo também, específico, que eu digo assim, especificidade de trabalhar a palavra como uma força corpórea e trazer, né, esse trabalho da materialidade da língua, né, de trabalhar fora da psicologia, né, não querer fora da psicologia, que eu digo de uma condução psicológica, né? Não da área da psicologia, uma condução psicológica do teatro que pega textos, né, evolutivos, causais, em que você fecha muito, que é uma tradição, que você precisa passar por ela, mas você precisa saber que existem outras formas, né, Ana, de os trabalhar. seus espetáculos. Desculpa, te interrompi. Os Não, seus imagina. espetáculos, eles trabalham muito com fragmento de textos, né? Levando matemática para a cena, a pesquisa de matemática, onde o corpo, em conjunto com a palavra, levam as sensações. A gente podia dizer que o texto, de certa forma, vira um pretexto para que esse corpo dialogue com essa temática, com a potência dessa palavra? Porque eu sinto tem muita sensação nos seus espetáculos, assim, para quem está assistindo. Provoca Mas essa. eu concordo com tudo que você falou, menos com o pretexto. É um trabalho em campo relacional. Você está trabalhando num campo relacional, né? Então, por exemplo, eu trabalho com muita fragmentação de textos, principalmente quando eu dirijo. Você vê que quando eu voltei a atuar, não, eu fiz o Discurso aos Animais inteiro, eu fiz o Primeiro Amor do Beckett, eu fiz o Mauí, eu estou fazendo uma frase para minha mãe. Mas ao trabalhar, né? Porque eu tenho essa veia muito do coletivo, né? Eu amo estar com, né? E acessar e estimular o outro a construir a sua própria linguagem. E eu acho que você, proporcionando muitos textos, trabalhando com vários textos, que nesse campo intensivo, né, de autores que não estão representando o mundo, de autores que estão cavando na linguagem, você apresentando esses textos e trabalhando com esses textos, as atrizes, os atores têm uma grande oportunidade
de começar a entender a palavra e praticar a palavra como um ato inaugural, né? Como uma abertura de sentidos, né? E também eu faço muito com os atores, sempre fiz, tanto profissionalmente quanto como professora nas montagens na PUC, que as atrizes e os atores façam a sua dramaturgia. Então, eu ofereço uma pluralidade de textos, assim, para ver quais também textos que estão chamando, né? É Hilda Hilst, é Marcelino Freire, é Grace Passot, é Estela do Patrocínio, tem vários, né? Arthur. E da onde? E aí as atrizes, os atores vão construindo a sua dramaturgia. Então acaba sendo atos de fala, né? Construções, porque as subjetividades eles foram escolhendo, né? Então, quer Uhum. dizer, eu não sei se sempre foi assim. Eu estou pensando, elaborando assim, pensando junto. Mas isso é um procedimento quase, sabe? Que quando eu comecei a dirigir, não sei se eu pensava isso, mas eu sempre fui movida, né, por essas pluralidade de textos, de vozes, né? Sempre gostei de roteirizar, não sou uma escritora, também tinha essa coisa de eu querer também aquilo que me levava para a cena como ensinadora, e depois eu comecei a colocar isso para as atrizes e para os atores, né? Então, quando eu roteirizava também, eu sempre chamei as atrizes para roteirizarem juntos. Então, tem essa convocação dessa autoria, né, das atrizes, né, sair desse lugar hierarquizado, né, de receber um texto e achar que tem que transmitir uma ideia, sair desse lugar, né, do corpo como instrumento de expressão, da palavra como uma mensagem, e começar a entender esse campo relacional, né, esse campo intensivo. Então, eu acho que essa fragmentação dá uma oportunidade. Eles fazem dramaturgias incríveis, incríveis, assim, porque as pessoas os campos subjetivos, eles se mesclam nos campos semânticos, né? Mas de tanto ler, não é porque fica ali antes, às vezes nem sabe porque está escolhendo, isso que é bonito. Então, essa, Não é um pensamento suor, é um pensamento arejado, intuitivo, que vai abrindo, e às vezes a pessoa começa a ouvir o outro, a outra que falou, nossa, eu não tinha percebido o que era. Então, acho que também traz esse meu trabalho de formiguinha, de estimular, de potencializar o outro, de deixar a pessoa sozinha, na sua solidão, e lendo muito, lendo e falando, mas lendo mesmo, em voz alta, mas desafiando o fôlego, trabalhando com respiração, fico sempre puxando para coisas da materialidade da língua e do corpo, nunca pela psicologia, o que isso quer dizer, porque isso aparta, a pessoa já aí começa a imaginar antes de fazer. Na verdade, você tem que fazer para dar a ver, você tem que falar, e aí os campos imagéticos se abrem, as imagens se abrem. Enfim, então é complexo. e de aprofundamento de pesquisa, né? Os seus espetáculos, eles trazem isso, e eu vejo, e essa é a sua proposta, né? Tanto é que você agora em 2017, abriu um espaço de aprofundamento de pesquisa, que Isso. já trabalhava no SESC, mas como é que é isso, nesse momento de tanta superficialidade que a gente está vivendo, montar um espaço para a gente pensar, né? E principalmente a superficialidade e a perseguição às ideias subjetivas, nós estamos vivendo momentos muito sombrios nesse sentido. Nossa, muito. Está muito difícil. Mas a arte é uma afirmação da vida, né? De vida. E, e eu acho que esse lugar do teatro, né? Como um campo aberto de experimentação, né? Isso sempre, isso é fundamental, né? Então,
por isso que eu acho que esse trabalho também nas universidades, nas escolas de teatro, eu tenho falado isso, eu tenho pensado muito isso. Muito importante a gente pensar nas bibliografias, tirar esses discursos autoritários, conscientizar. E os jovens, eles estão muito afinados, estão muito abertos, eles precisam, eles querem isso, sabe? Porque eles têm muita escuta, então não é uma questão... A gente tem que criar, né, pessoas que têm essa movidas por isso. Eu não... Você comentou, né, do Centro de Estudos lá do SESC, por 9 anos, né, a gente fez uma coisa linda lá, tinham quase 300 alunos de escola livre, gratuita, né, enfim, e palco de experimentação, né, e mostras universitárias. Então, porque eu acho que esse lugar aqui, de onde se começa a trajetória, tem que ser incentivado, estimulado. No momento é muito difícil, né, falar. Realmente, eu fiquei muito determinada em criar um espaço para ser dedicado à pesquisa saraus, a gente fez alguns, foi incrível com os jovens entrecruzando as universidades. Eu fiquei assim, eu conheci muita coisa, eles que faziam a curadoria, né, cantores, performances, microfone aberto, era uma coisa linda. Agora a gente está vivendo esse momento de profunda reflexão, espero que sim, né, porque a gente está falando de afirmação de vida, né, e que a gente vive, infelizmente, não é isso, né, uma necropolítica, né, um desdém, né, uma afirmação da morte, tudo ao contrário, né, do que eu estou falando. Então, acho que é uma insistência, uma resistência, uma existência, né, nós existimos, estamos fazendo, estamos em suspensão, né, no momento, em reflexão, né, em encontros, né, trocando, buscando escutar também os outros. Mas o meu espaço aqui, o espaço que é nosso, né, que é aberto, ele é pequeno, mas ele traz a minha trajetória, assim, toda, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi os saraus, os jovens aqui, sabe? Que tudo vira cena, uma luz aqui e fotografias e exposições e canto, uma coisa muito bonita, assim, a vida acontecendo, a pesquisa acontecendo. E esses encontros também fora de uma coisa midiática, sabe? De uma coisa enorme, porque também isso precisa ser repensado, né? O que é fazer sucesso, né? Distancia, né? Distancia desse lugar da arte e é uma coragem, um espaço de coragem quando se abre um espaço para esse tipo de evento artístico, para criação, para pesquisa, além de resistência, coragem e é uma proposta de respirar. Eu acho que é necessário isso. Ana, você trabalhou na década de 80 como atriz com Gerald, que tem uma presença marcante no teatro contemporâneo. De certa forma, esses trabalhos que você fez, Carmen, Sem Filtro, Felipe Glass, Mato Grosso, eu não sei se fez mais algum. Você como atriz e o Gerald tem essa presença no teatro contemporâneo. De alguma forma influenciou na sua trajetória esses trabalhos que você fez? Com certeza, né? Toda essa época importante de São Paulo. Primeiro, eu sou paulistana, eu fui para Curitiba, que foi muito importante lá, comecei a fazer teatro lá, fiz uma técnica Martha Graham que eu amei e que foi e que ela dialoga muito. Depois eu não fiz mais, mas ela ficou para sempre, que é exatamente o meu trabalho, né, das forças do baixo ventre, da respiração. E trabalhei lá e conheci muita gente e fiz com o Ademar Guerra, enfim, tem um foco ali, foi muito importante para mim. Quando eu voltei, também fiz Pagu Teatro Dança, e fiz assim, Bete Coelho, essas pessoas todas, Lu Grimaldi, a gente foi uma época muito... Então, o Gerald foi muito importante, porque... E logo depois, quando eu aprendi muito com ele, muito. Porque eu peguei também, engraçado, porque hoje ele me passou
um inbox, né, pedindo até o texto, porque ele fez um texto, escreveu um texto para pedir para ele escrever um texto, Blasfêmias, que foi a primeira peça que eu fiz, que eu comecei a roteirizar e saí, nunca mais parei de fazer os meus projetos, né, que eu acho que eu tenho essa especificidade, assim, de fazer os meus projetos, né, de produzir. Aí, então, voltando, depois daqui a pouco você falou do Gerald, entrou aqui uma mensagem. Mas é isso tudo. É isso tudo. Um pouco assim, o que eu estou falando, mas eu aprendi muito, eu peguei o Gerald no começo. Então, ele dirigia, ele ficava, ele vinha baixinho no ouvido, ele falava, ele morria de rir quando você não sabia. Assim, nunca me esqueço o teste que eu fiz para entrar no Blasfêmias, não, no Carmen com Filtro, né, no primeiro. Então, foi muito importante, uma época que a gente trocava muito, eu, a Lu, a Beth, ele. Aí ele escreveu Blasfêmias em Off, né, que eu falei para ele, escreve, por favor, 3 mulheres num bar no fim do mundo, o que elas estariam falando? Aí ele pôs Blasfêmias em Off, que a gente estreou no Off, era muito, muito legal, a gente falando com um gravador, que era o Beckett, enfim. Então, lógico que sim, Antônia Bujanra, grandes referências, assim, né? O Abujanra foi também maravilhoso. Ele falava, Ana, faz o que você quiser, faz. Foi uma época muito maravilhosa para mim. Plínio Marcos, sabe? Ali vendendo livro, a gente saindo da companhia ali. Eu falava, gente, e o Plínio Marcos, Ana, vai fazer tuas coisas, você, sabe? Pessoas que incentivaram, que sopravam, que me viam, né? Me viam de alguma maneira. Então, eu sou muito grata, assim. E aí eu também segui, né? Segui as minhas... eu sempre tive muito escuta, por causa do corpo te dá muito isso, né? De você se escutar também. Você escuta o outro, você está sempre atento, você está sempre em relação, mas você se escuta, né? Os caminhos, aí você aprofunda a pesquisa, é isso. Você vai e fala, caramba, sabe? É uma trajetória, coisa, né? É uma vida. A Martha Graham também propõe você ficar interligada e entrar para dentro, até no próprio corpo, quando tem aquelas contrações, não é? O Sun tem muita relação com a Martha Graham. É maravilhoso. E o meu livro que eu já lancei, que é o Força de um Corpo Vazado, eu defendo exatamente isso, que o ator tem que fazer, se aproximar de si pela respiração e não pela psicologia, com exercícios de respiração forçada, jogar a força para o baixo ventre, ficar no vácuo, trabalhar os limites do fôlego, mas quanto mais você aproxima de você, mais você escapa, porque somos corpos vazados, a gente não é rígido, fixo, está inteiriço ali, a gente é vazado, e esse vazar é fundamental, porque é o que traz esse corpo espiritual, né? Essa presença e essa ausência, né? Essa exterioridade que vem, né? Que você não está apartado, não está fechado. Mas, tecnicamente falando, é pela respiração, é possível. Você entra em você se adentra para escapar. Para se perder, é um encontrar-se e um perder-se, né? É esse lugar. Tanto é que o Novarriná, que é um autor que eu gosto muito, ele fala, né? Que um ator não gosta de aparecer, ele gosta muito de desaparecer. E é difícil isso. Muito interessante. Isso você tem que... É um enfrentamento isso. É um grande enfrentamento. Você tem que lidar com o outro, com e contra o outro. Você estar com, mas também o outro também. Você não pode fazer para aparecer, você não pode fazer para agradar, você não pode. Tem várias subjetividades, e cada um vai ter suas inseguranças e seus fantasmas e suas loucuras. Mas é isso, é para estar em solidão na frente de todos, né? Isso também é uma frase dele. Aliás, ele é maravilhoso. Ele falou uma frase que eu sempre brinco com as atrizes e os atores, alunos e tudo, que como é que não fui eu que falei? Porque a vida inteira trabalhando isso. Mas ele fala, preciso de atores de intensidade, não de intenção. E isso é muito isso, bom. né? Então,
é conseguir, mas é uma atitude também. Ética, estética, política, é uma atitude tua, né? De você se colocar ali afetada, né? Você é aquilo que você fala, que você faz, né? A fala está colada na ação, né? Não está separada, está colada na ação, né? Muitas vezes você pensa quase junto depois, né? Também mudar essa questão de um discurso muito autoritário, de um pensamento racional, né? Que é opressor, né? E entender o pensamento, né? Fora dessa tradição ocidental da gente, né? Tão opressora, né? De um pensamento que é superior, né? Que submete, que você tem que se submeter. Não, você acessando as forças do corpo, você está pensando, só que seu pensamento areja, você está arejando, então você vai ficar mais intuitivo, você vai saber sem saber que está sabendo, você vai escrever, né? É muito bonito escrever suando, fazer e pensar, pensar e fazer, sempre ali. É uma proposta de autoconhecimento, né? Quando você fala tudo isso e que esse corpo que vai para o espiritual, você tem uma fala sua que você fala que o corpo... Esse livro você fez inspirado no seu doutorado, né? De artes Ele é visuais. fruto do meu doutorado, fruto do meu doutorado, sim. E você fala que o corpo e a palavra não são instrumentos um do outro, e sim é uma potência que se tensiona e se relaciona. Essa potência, e depois dessa fala toda que você deu, me parece que propõe sim um autoconhecimento, onde você se relaciona com o seu corpo e precisa também esvaziar o seu ego para se preencher, né? É uma coisa muito interessante. Eu trabalho com esvaziamento, o tempo inteiro você tem que esvaziar. Né? Porque também é uma atitude essa, né? Porque exatamente isso, porque esse campo que eu falo intensivo, relacional, o corpo e a palavra é uma força do corpo, é muito exigente, exige muito. Então, você sempre trabalha, eu gosto de falar isso, até eu escrevi um pós-fácil para o livro da peça que eu estou fazendo, uma frase para... Estou fazendo, né? É um solo? Fui interrompida, estava em São Paulo, mas fiz 2 temporadas no Rio. Uma frase para minha mãe, do Christian Prigent, com tradução do Marcelo Jacques de Moraes. Eu escrevi um pós-fácil que é na língua entre o rigor e o gozo. Então, eu acho que a gente está sempre nessa linha tênue entre o rigor e o gozo, né? Da materialidade da língua, né? Tudo se atravessando e essa plenitude, né? O tempo inteiro a palavra exige, o corpo exige, o que eu chamo você está falando de autoconhecimento, com certeza eu chamo muito de consciência de potência, né? Consciência de potência corpórea, né? Consciência de potência corpórea. No mínimo, vai te aliviar de algum desespero que dá, o outro vem, volta para você, respira, né? Mas é um rigor, né? Atuar, você está entre o rigor e o gozo o tempo inteiro, né? E eu percebi também isso lá atrás, quando eu falei que quando eu comecei a trabalhar o corpo no estágio, que fui parte da balé estágio juvenil. Eu era uma coisa magra, era uma coisa que, nossa, eu só comia maçã, eu lembro aquela Augusta, e gelatina, ficava o tempo inteiro fazendo todas as aulas, uma obsessão total. Mas exatamente isso, ali eu dei conta das minhas limitações, né? Eu vi o quanto, gente, mas como é que é? Como é que eu vou dar conta disso que vai? Então, ali já começou, eu comecei a formular, talvez, né? Eu mesma, sem saber, a lidar com esses trânsitos, né? Da técnica e do estado de criação, né? Do empenho, do rigor, como você tem que fazer, né? Como exige isso de você, para você também se libertar né, e estar plena. É difícil. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Você fundou em 92 a Companhia Teatral do Movimento. É isso, né? E foi
que com a primeira, A Lua que Me Instrua. Eu assisti Dizem de Mim o Diabo, em 94, em Porto Nelson Alegre Sena. Rodrigues. Isso, É, nossa, Porto Alegre Sena. que Eu legal. sou gaúcha, então é 94, faz tempo. E era muito interessante que eu me lembro daquela colcha de retalhos e que a peça era, né, vários pedaços de, Exatamente. de peças e trazia essa colcha de retalhos. E depois eu estava revendo coisas suas para fazer a live e eu lembrei muito disso, é muito presente o espetáculo para mim. E muito presente a proposta dessa colcha de retalhos. E depois eu vendo toda a sua trajetória e relendo, a gente vê uma pesquisa, a gente vê uma mulher de pesquisa onde encaixou tudo. Aí você agora falando, as suas falas, é como se lá no início, quando eu comecei a dançar em São Paulo, depois vai para o Graham tem todo um aprofundamento desse chão, dessa terra, né? Que tem aqueles movimentos muito interessante. Depois traz tudo para a cena. E me diz uma coisa. Você falou que era uma mulher que gostava de grupo, de companhia. Você fundou a companhia do movimento. E quais são as dificuldades de se manter, de se ter, e os desafios de ter uma companhia? E conquistas também. Não, muitas conquistas. Na verdade, eu fiquei à frente, né, encenando, dirigindo durante anos aqui no Rio 2 companhias. A Companhia Teatral do Movimento, que você falou, que eu comecei a dirigir com ela. Eu fiquei 2 dias fazendo teste com as atrizes, para o primeiro, já para escolher, já querendo entender convocar aqueles corpos sem ser aquele teste, sabe, que você faz. Eu fiquei 2 dias, você lembra até, sua, né? Temos a Isabel Cavalcante, né? Ana Paula Bouzas, Marília Martins, Nádia Tausch, depois muita gente bacana que nessa época, né? Leonardo Neto, Pedro Brício, cada um na sua época. O Heitor, é isso, né? É uma convivência, são pessoas que durante um tempo se reúnem e se afinam, né? Então a gente estudava muito, né? Então eu fiz os Pecados Capitais, os 3 primeiros, né? Do corpo, né? A volúpia, gula e preguiça, né? A preguiça quando foi bem revolucionária para mim, porque foi quando eu tive um estágio fiquei 2 anos para fazer, parei de ensaiar, fui ensaiar outra coisa porque eu não conseguia mais visualizar. Eu saí dessa coisa do frontal, né? Mesmo que eu nunca tenha trabalhado nesse campo de fechamento dramático, mas eu ainda trabalhava no frontal, né? Então a partir do preguiça que eu visualizei. Eu sou um grupo que dá essa oportunidade. Você está... As delícias do grupo é isso, são aquelas pessoas que a gente vai pesquisando junto, então que a gente tem coragem de fazer junto as coisas, não já é outra pessoa. Então o grupo alicerça muito a pesquisa, né? Muito. E é óbvio que para os atores é muito bom, e chega uma hora que eles também precisam ir fazer, né? Quase todas as atrizes, os atores são diretores ou fizeram seus grupos, mas traz essa delícia da pesquisa junto, em conjunto, né? Então, a coragem junto, vamos fazer, então, um ano fazendo, pesquisando, assistindo filmes, é uma época só que tem que ter investimento para isso, verba, chega uma hora, isso é uma grande dificuldade, manter as pessoas, E não hoje ter está uma sendo... política cultural voltada para isso, eu lutei muito na época ali de 2000, né? 2002, não me lembro, que a gente fez o fórum no Sérgio Porto, criamos um grupo de companhias, foi quando a PTR foi criada naquela época, a gente lutou muito, conseguimos uma verba para as companhias de teatro no FAT, no antigo FAT, e aí depois tinha um teto até 90 mil para as companhias com tempo mais longo de vida. Mas por que até 90 mil se... Aí quem não era companhia tinha 200, 500 mil. Então a política é sempre muito difícil, tem que lutar sempre, né? Conseguimos
uma especificidade, porque são modos de produção, né? São vários modos de produção. Em grupo, né? Então teria que ter um investimento no grupo, não só num espetáculo, né? Porque as pessoas estudam, pesquisam, ou dão oficinas, não sei, cada um tem as suas. Mas eu dei uma viajada, assim. Então, o grupo te ensina muito, sabe? Você pensar, você realizar também para fora do grupo, né? Inserir. E as dificuldades são essas também, são as financeiras, são também as pessoais, você lidar também muito tempo com as pessoas, fica muita intimidade às vezes. Mas eu adoro, assim, foi o tempo que teve que durar, sabe? Com outro grupo também, o grupo Alice 118, é aquele tempo que é o tempo. Depois também eu voltei a atuar. A vida vai te levando, né? Eu nunca pensei que eu fosse voltar a atuar. Eu voltei a atuar porque o espírito da atriz voltou, né? O texto do Novarriná me chamou. Gente, eu quero falar, mas não era uma coisa assim, ai, gente, eu quero voltar. Nunca. Eu fiquei 16 anos dirigindo, porque eu não sabia dirigir, eu aprendi, então eu sou essa pessoa que voa, né? E roteirizava. Quando eu vi, estava 16 anos fazendo, sabe, aquilo. Aí voltou o espírito da atriz, aí também veio o desejo de escrever, de academicamente, né, me lançar para eu ter mais embasamento, né, trocas, né? Então são esses caminhos da vida que o teatro vai te oferecendo, né? É maravilhoso. E nesses diversos caminhos, assim como diretora, atriz, roteirista, professora, pesquisadora, tem algum que você se sente mais plena? Ah, não dá. Não, é Não porque eles dá. não são separados. Eles não são separados, não dá. Não dá para, não é assim, eu só faço aquilo que eu sou chamada, né? Eu sempre fui professora, né? Essa coisa assim, então eu entro em aula, assim, pode ser o que for. Se eu tiver com o problema que eu tiver, eu assim, eu realmente eu estou com aquelas pessoas e me enche de vigor e de coragem. Então, agora atuar é outra coisa, né? Eu já sou aquela atriz, nossa senhora, que o coração bate, eu fico desesperada, preciso esvaziar, ficar um dia para fazer minhas peças sem falar com ninguém, ficar esvaziando, respirando. O diretora já é cheio de coisas, você chega para agregar, para não sei o quê, para resolver, para fazer. Então, são lugares muito distintos, aquele da escrita, né? A necessidade de partilhar. Esse livro que eu estou fazendo agora está muito trabalhoso, porque é de concepção e da técnica, e eu, né, tento conceituar, né, e exemplificar, falar todos os exercícios. Então, vou ter que filmar tudo, vai ter link filmado. Então, é assim, é uma demanda, né, uma entrega, assim. Não são separados, assim, são todos, me exigem muito. E eu, na verdade, eu tento articular eles. Quando eu estou atuando, quando eu estou em cartaz, eu procuro aí não fazer sexta, sábado, domingo. Gente, esquece, não me liga, não quero saber, não vou dar aula, não vou fazer. Aí eu consigo, assim, dar o meu melhor sempre nessas instâncias todas, que são as instâncias que eu criei também, que a vida foi me levando, né? É muita responsabilidade. Ana, me diz uma coisa, você é uma mulher de teatro, de pesquisa, de aprofundamento. Como é que foi trabalhar, como é que está sendo trabalhar na televisão, que é uma outra linguagem? Olha, eu trabalho há anos na TV, né? Junto. Quando eu entrei, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Assim, desesperada, nova. Porque eu falava que meu trabalho não tem a ver, mas assim, eles me deram tanta liberdade, eu entrei como professora, eu entrei no melhor lugar para mim. Uhum. Né? E então eu tinha total liberdade, eu criei coisas, eu dei anos aula para a oficina de atores, depois a usina, eu apresentei o Novarriná na usina, eu fazia minha pesquisa, eu criei um projeto na Globo, na oficina de atores, que depois eu dei muito, mas eu quero até escrever alguma
alguma hora, não sei, que é desapresentação. Então, eles entravam naquela coisa da TV para não sei o quê, e eu falava, não, aqui nós vamos desapresentar. E aí, até eles compreenderem que era um processo de desapresentação, toda aula, desapresentação. E eu acabei formatando um projeto assim que demorava 2 meses e muito corpóreo, enfim, então a televisão me deu liberdade assim nesse lugar Da da pesquisa? formação, da pesquisa. Eles queriam, eu cheguei a dar aula para jovens atores da Malhação. E foi muito legal, porque não era para preparar para Malhação, era porque eles queriam, naquela época era o Bandarra, queria dar uma formação para aquela meninada muito nova. Então eu dava aula num restaurante toda semana, nem sabia, nem assim, não podia assistir, não tinha tempo, nem sabia. Eles iam fazer aula ali comigo. Eu montei um Beckett com eles, sabe? Assim, pessoas que eu admiro até hoje, na turma estava a Sophie Charlotte, enfim, que depois também trabalhei com ela em outras oficinas e desde o começo você vê, né, ela é super interessada, uma pesquisadora, né, da linguagem, dessa... Então, assim, foi muito legal. Depois que eu comecei a preparar séries e novelas. Não tem tanto tempo assim. Eu nem sei te dizer 5 anos e tal. Eu procuro, porque quando você prepara assim já para um produto, né? Ter muito diálogo com a direção, né? Que é fundamental entender o que a direção quer. E o meu trabalho é muito de preparação antes de ir para o set. Então é maravilhoso, porque eu fico sozinha com eles. Então eu tento dar o meu melhor, que é esvaziar, porque a imagem pede esvaziamento, né? Então, esvaziar. Então, assim, a minha técnica, o meu jeito de ser, acaba também indo guardadas as devidas proporções. Não vou trabalhar esses textos, eles vão trabalhar os textos, né, dos produtos, mas, assim, esse trabalho de esvaziamento, de potencializar o ator, é um ensaio, né? Um ensaio Tá para sendo. os atores jogarem na hora, né? Entender ali, estar em relação no set, não querer essa coisa de dominar e muito fechado, essa construção. E não é isso, imagina, a novela ali é tudo aberto, não adianta. Então, desconstruir esse pensamento, escutar muito, né? Faço muito também preparação assim depois individual para você ter uma escuta, né? E ver como é que você pode potencializar. Mas é um pouco isso. Não foge muito não guardadas as devidas proporções, né? Estou trabalhando. Ana, esse momento que a gente está vivendo, dos últimos tempos, não falo nem de pandemia, mas eu falo desse tempo que corre, desse tempo líquido, que tudo se esvazia, onde a gente não escuta as pessoas no cotidiano, não escutam o seu próprio corpo, estão completamente dominadas pela mente, pelo excesso de informações, pelo excesso do consumo. Né? A necessidade de fazer coisas, de não ter tempo nem de ler. Você acha que a gente está num momento superficial, onde a gente consegue, por exemplo, no teatro, a pesquisa, hoje os atores querem quantidade, cada vez mais rápido, fazer espetáculo. Eu fiz 5, fiz 10, e as temporadas também, espetáculos fechando, não dando espaço para um teatro nascer, para uma peça nascer, é tudo muito rápido. Tem um final de semana, tem 2 finais de semana. Como é que você está vendo esse momento atual, assim, que é tudo muito superficial e muito rápido? Como é que a pesquisa consegue entrar nesse lugar? É um ato de resistência e de existência, né? Eu acho que tem uma geração jovem aí apontando, acho que a universidade nesse sentido, e as gerações mudaram, né? A minha geração não tinha muito isso, né? Eu sou muito da prática, né? Eu fui entrar depois, pensar em fazer doutorado, muito porque eu gosto, né, de ler, de estudar, e você acaba é isso que eu falei, né? Você vai se escutando e é bom, né? Quando você começa a perceber que é bom você ter essa interlocução, né?
com o outro, né? Que é muito mais fácil estudar Nietzsche, por exemplo, que eu li muito com 17 anos, que eu adorava aquilo, não entendia nada, mas eu adorava. Depois estudar mesmo, né? Fazer aula com Roberto Machado, entender, né? Começar a pensar o pensamento, a entender. Então, eu acho que essa geração mais nova de pesquisadores, eles estão na prática, eles estão na universidade, diferente da minha geração, que estava mais apartado, né? A gente não pensava em fazer, ou então já era uma demanda de ser um professor e ter uma carreira acadêmica. Então, acho que isso pode melhorar e a gente descentralizar um pouco o pensamento, porque isso que você está trazendo também é muito um pensamento autoritário, opressor, midiático, do sucesso. Então, quanto mais pessoas conseguirem descentralizar, assistir outras coisas e sair desse centro, sabe? Que é uma... entender as linguagens, né, da rua, da periferia, de tudo, sair dessa coisa do sucesso ali, tem que fazer, porque isso é muito angustiante para todo mundo, para as atrizes, porque como vai ganhar dinheiro, que mercado, se o mercado for só esse. Então, talvez, eu acho que esse momento é para a gente pensar tudo isso também, esse momento de reflexão profunda, que eu acho que todo mundo deve estar fazendo, e pensando junto, tem que pensar também na potência desses encontros que ao mesmo tempo a gente está aqui conversando e tendo a oportunidade de se conhecer, talvez a gente não tivesse essa oportunidade, né? Isso mostra esse desejo de estar como a gente precisa, né? Estar com as pessoas, mas eu acho que isso é uma desconstrução que a gente vai ter que fazer, sabe? Horizontalizando e trazendo, que eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que isso é uma grande mudança que tem que acontecer. Que não dá mais, né? Para uma atriz jovem, não dá mais para querer achar que quer ser famosa, quer ganhar, quer transmitir, não dá mais, né? Tem que olhar para o que está acontecendo, olhar para o lado. A atuação, né, o teatro e tudo que ele leva, né, a gente, né, para as telas, para o cinema, né, hoje, né, temporariamente, né, é uma profunda experiência de vida. De vida. Então, é isso que vai fazer a gente mudar, né? Mudar essa superficialidade, né? Essa coisa, tô aqui, tô ali, porque no final é um buraco, aí não fez nada, passou e não... Ao mesmo tempo, tem que se ouvir, né? É bonito isso. Às vezes tem uma atriz que faz várias coisas, que gosta, que é chamada. Não tem que ser todo mundo, tem que... Eu acho que eu sou muito específica, eu tenho uma especificidade no sentido que não me deixa nem melhor nem pior do que de ninguém, mas que é um chamamento, aquela coisa, por causa da professora, da escrita, é uma coisa que eu tenho que ouvir e fazer. Então, isso vai fazer os meus percursos serem mais longos, mais lentos. Eu não vou fazer qualquer coisa, e qualquer coisa não significa que é ruim. Vai fazer qualquer coisa, pode ser, né, um personagem louco, mas não dá, né, para se sair da trilha nisso, porque a trilha não existe, né? Você vai cavando a sua trilha. Então, para você fazer a sua história e cavando a sua trilha, você tem que ter escuta. Então, esse tempo é um tempo importante da gente repensar, porque a arte já estava muito desvalorizada, tem muito desnível, tem muito aqui no Rio mesmo, né? Tem uma coisa muito midiática daquilo que está. Então, essas coisas precisam mudar. Precisam mudar, Que é né? completamente... Fala, desculpa. Não, eu que te interrompi, que é o contrário, na verdade, né? Porque a gente virou esse fenômeno celebridade e que é completamente dicotômico, não é a relação do ator, porque o ator é para o outro, não é para si mesmo, né? É uma arte de doação, de você estar doando para o personagem, doando para aquela companhia, é uma arte de estar para o outro, não de estar em você, é se esvaziar mesmo. Exatamente. Com o outro e para o outro, né? Então, eu acho que a gente acaba se distanciando do que é a função mesmo do ator. Se ficarmos o tempo todo pensando nesse lugar de fama, nesse lugar de... Isso também é opressor, isso também é nos colocarmos numa prisão e sairmos completamente do verdadeiro lugar do ator, né?
Ana, me diz uma coisa, esse momento, que agora vindo para esse momento caótico que a gente está vivendo, tanto o caos sanitário, o caos político, o caos moral, essa falta de empatia que a gente está vendo, assim, com tanto preconceito, com tanta opressão, com tantos ataques, você já vislumbrava isso ou foi uma surpresa esse momento histórico-político que a gente está vivendo? Não, a gente está vendo já isso há algum tempo, né? Todo o golpe que aconteceu, né? Essa necropolítica, essa desvalorização do artista, né? A única coisa é que as coisas estão pulando aí. A gente está vendo realmente um pensamento que quer despotencializar as pessoas, né? A sociedade e tal. Mas isso que é a resistência, é a existência, né? Que tem de você suportar isso, né? A gente vai suportar isso para modificar isso, né? Porque tem que ter alguma transformação. Não sei quando que vai ser, ela é lenta, né? Uma transformação sempre é lenta, mas ela já está acontecendo. As fissuras todas já foram abertas. Eu acho que esse momento de pandemia, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele está proporcionando essa reflexão. Talvez a gente esteja mudando, pensando, valorizando, mudando os valores, né? Valorizando o que realmente importa. Eu sou poliana, acredito que a gente esteja passando por uma transformação para o bem. Eu acho que as coisas estavam todas embaixo do tapete, vieram para ser limpas, para transformar, para a gente ver. Querendo ou não, já está mudado. Já está Ai, que bom mudado, ouvir isso, né? Então, e tem que mudar muito ainda, né? Está mudado e também não está, né? Não adianta a gente... Isso é uma coisa lenta, é uma atitude, né? É uma micropolítica que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei da coisa do sucesso, para você repensar que quer fazer isso, micropolítica, todo dia tá ali, né? Uma leitura que você faça, uma coisa que você escuta, um olhar... Cada dia, né, acho que é um momento de uma profunda reflexão, sim. Não pode voltar ao normal, né? Não é a sair da pandemia e é um momento de uma grande crise da humanidade, né? Que infelizmente no nosso país é vergonhosa, né? A crise que a gente está passando. É vergonhosa. Hoje a gente tem 104.582 mortes. A gente está vivendo uma realidade muito, muito cruel. Não, né, é muito Ana? difícil você falando também dos corpos, das leituras. Você lê os corpos, você não compreende os corpos, não é? Você lê, você percebe, né? Você intui. Você pressente, né? Ou os corpos te mobilizam, te inspiram, te comovem, mas você tem essa leitura. Não só porque você está falando, eu me lembro, sei lá, me veio agora aquelas coisas, né? Que eu me lembro que quando eu vi o Collor, gente, a sensação, porque eu estou falando de sensação, eu tinha medo. Né? Quando eu vi o Bolsonaro, via, que bom se fosse, mas assim, a sensação é de repulsa, né? Então, essa leitura... dos corpos e das falas, dessa relação, tudo isso também está em jogo, né? E eu acho que essa micropolítica é fundamental, cada um na sua área, sabe? Pequenininha, tempos de micropolítica, sabe? Já estava sendo, a gente já estava assim antes da pandemia. A gente já estava fazendo essa micropolítica, né? E isso tem vários... Tem vários comentários, vamos ver aqui. Nossa Senhora, eu não consegui, acho que eu falei tanto, mas eu via passando assim. Aqui a Maria Júlia disse que é um momento do preto no branco, que ninguém mais finge. E não faz nem questão de fingir o que é. A gente tem coisas, essa semana, aqueles atos de racismo, é tão chocante, né, Ana? A gente vê aquelas coisas absurdas, aquele machucado, aquele menino num shopping que foi trocar um relógio. Nossa.
é tão cruel, aquele outro entregador em São Paulo, aquele homem agredindo, humilhando, as pessoas realmente parece que elas deram voz a essas pessoas e elas acham que elas podem fazer tudo, qualquer coisa. E é surpreendente, eu fico muito surpresa. É muito Bem, cruel, e a imagem está aí, né, mostrando tudo. Então, é uma luta de todos agora, né? mas Uma luta de todos, né? Então, é isso que eu falei. É um fim, né, para ser uma reconstrução, não dá mais, né, para se viver assim. vamos ver alguém. O corpo, né, o corpo negro ser tão subjugado, né? Não dá mais, né? Isso tem que é o fim, né? E é uma luta deles, né? Que a gente está lutando, né? Que eles estão ensinando a gente tem que estar lutando, todos nós, né? As mulheres também. As mulheres, muito. Aumentou o feminicídio, a agressão, violência doméstica durante a pandemia, um absurdo. Né? Uma coisa muito, muito forte. Falando em mulher, Ana, a gente tem feito essa live Mulheres na Arte. Como é que você vê a mulher nesse papel? Você já sofreu algum preconceito só por ser mulher dentro da sua área? A mulher sempre vai estar, ela está falando dos índios, né? Os índios. Maria Júlia. Existe sempre uma pressão, porque a gente vive dentro de discursos muito autoritários, né? Eu não tenho como te falar de fatos, mas existe, né? Existem diferenças de valores financeiros. Isso existe, né? Para a mulher negra, que é ainda mais subjugada. Então, toda essa questão, né? De um medo de uma opressão, ou mesmo de coisas básicas, né? Medo de sair na rua, de coisa tudo. A gente tem uma resquício ou uma trajetória, às vezes é uma coisa pequena, às vezes é muito forte, depende da vida, do momento, mas isso é inegável, né? Agora, não deixo de ser privilegiada, porque sou mulher branca, né? A gente está aí, então a gente tem que se colocar cada vez mais. Aí eu tenho uma escuta, assim, meu trabalho já é isso, né? O trabalho no campo intensivo, relacional, de escutar, de trazer outras vozes, cada vez mais outras vozes, modificar teu pensamento, dar lugar, sabe? Ceder, sair. São todas atitudes, né, que a gente tem que fazer e tem que estar atento, né, no dia a dia. A micropolítica é isso também, né? É isso. A arte sempre foi, também, né? Uma ferramenta de transformação política e social muito grande. E a gente precisa estar... Tem que ser, né? E esse momento é uma... faz? Quando você sai desse lugar dicotômico, opressor, hegemônico, né? Você não está fazendo nada para emocionar o outro. A gente tem que sair, ainda mais quando se fala em ator, sair desse lugar de querer emocionar, né? Você está ali para fazer pensar, para suspender esse estado em que a compreensão não se dá. É muito mais bonito isso, aquilo que você começa... Nossa, mas o que é isso? A busca da compreensão, a busca do entendimento. Nossa, eu nunca tinha pensado assim, esses lugares, né? Que a respiração... Então, é isso. E isso vai transformar, porque a arte é transformadora por isso, não é porque ela emociona. Você pode até emocionar, mas isso é muito equivocado, sabe? Pode ter uma comoção, né? Uma alegria do corpo, um choro do corpo, mas mais do que ela provoca já um pensamento colado na ação, né? Então, quanto mais o artista convocar isso, né? Que o outro venha convocar uma escuta ativa, que com certeza uma escuta ativa, ela já vai colar numa ação, né, numa prática, numa atitude, que a fala é isso, né? É atitude, é ética e é afeto. É afeto. A gente tem que fazer também isso com afeto. Isso é muito bonito. Afetado, Isso é muito bonito. O Gabriel aqui falando que queria mesmo estar tomando um bom vinho no SEAC.
E Saudade! a Guilhermina botou saudade do sarau do SEAC. Guilhermina, que bom, Gabriel, enfim, a gente nos saraus era muito bom, a gente aproveitava muito, eles são muito uns artistas jovens incríveis. Ah, que maravilha. Minha irmã, Ana, oi. todo mundo aqui, saudade da minha talentosa irmã. Ó, que lindo. Ana, a gente está chegando no fim. Eu adorei conversar com você, fiquei muito feliz, é uma honra. Tomara que a gente saia logo disso e vá lá tomar um vinho no SEAC, fazer sarau, e que muitas pesquisas e muita felicidade.